Bem, nós estamos de volta na nossa programação com todos vocês. O programa Entrevistas está no ar. Ao meu lado, desta vez, está o vereador Marcos Papa, que também aceitou o nosso convite para fazer um balanço do que foi o mandato de 12 anos. 3 mandatos, hein, Papa? 3 mandatos, tá lá. Lá atrás, teve a história da PPP do lixo, né? Para quem não sabe, parceria público-privada do lixo. Conta um pouquinho para a gente. Importante começar contando sobre isso, Tarlá, porque o nosso mandato começa a 120 km por hora. Normalmente, os mandatos começam devagar para entender o que está se passando, mas eu tive a felicidade de montar uma equipe muito capacitada, que percebeu que havia esse direcionamento. A princípio, as pessoas achavam que eu estava exagerando, mas viram que não, né? Eu dizia que uma organização criminosa estava organizando uma licitação direcionada a um grande grupo econômico, e depois os fatos que nós revelamos também no âmbito da Operação Sevandija, um pouco adiante, mostraram que era a pura verdade. Uma parceria público-privada na época de 1,8 bi, prorrogável por 10 anos, poderia chegar a 4 bi. Em valores atualizados, nós teríamos hoje uma parceria público-privada de 8 bilhões de reais, endividando os cofres públicos sem resolver a questão do lixo, né, dos resíduos, que, aliás, o atual prefeito também não resolveu. Se aproveitou de um plano de saneamento básico, que não é um plano de saneamento básico, que a ex-prefeita sequer discutiu com a sociedade, empurrou goela abaixo aqui da Câmara, mesmo depois, um pouco antes de ser presa, mas o atual prefeito, infelizmente, fez uso da mesma estratégia da ex-prefeita, e até agora Ribeirão Preto não tem um plano de saneamento básico. Olha, uma luta de 12 anos, agora vai ter. Por quê? Porque eu denunciei ao Ministério Público, e o Ministério Público, ao invés de ajuizar uma ação, ele abriu um inquérito, e ele está constrangendo a prefeitura a dizer: o que vocês estão fazendo? Vocês estão descumprindo lei, vocês estão descumprindo o plano diretor. Então já tem 9 horas de reunião no GAEMA, que é o Grupo Especial de Atenção e Proteção ao Meio Ambiente. Pela importância regional da questão de saneamento básico, o GAEMA trouxe para si essa questão do saneamento básico, e só vamos ter em Ribeirão Preto, em 2025, um plano de saneamento básico por conta da nossa ação em 2023, que resultou nesse inquérito aberto pelo GAEMA, e agora com essas até aqui 9 horas de reunião, constrangendo a administração municipal a mostrar o que foi feito. Lá na Secretaria de Infraestrutura, os servidores estão tirando leite de pedra, um time enxutinho, mas que pouco a pouco está fazendo o que deveria ter sido feito há 7, 8 anos, quando o prefeito assumiu. Vamos continuar falando de meio ambiente? Você fala muito sobre arborização e mudanças climáticas. Essa coisa está feia mesmo, Paulo? Muito, né? Muito. Nós falávamos em emergência climática que a gente tinha que evitar. Era uma crise climática, a humanidade teria que parar de bombardear tanto o CO2 como está fazendo o dióxido de carbono para a atmosfera, que é um gás do efeito estufa. O efeito estufa, tá lá, para quem está nos assistindo, o efeito estufa ele é necessário para a gente viver. A gente consegue viver graças ao efeito estufa. Papai do céu, né? A vida organizou o clima do planeta de tal forma que, diferente de outros planetas do nosso próprio sistema solar e outros que poderão ter vida, nós temos uma possibilidade de vida, porque temos água e temos o efeito estufa. Porém, o que o ser humano está fazendo é aquele filminho. Eu gosto daquele vídeo do dinossauro. Quem estiver assistindo, vai lá no Google, digita dinossauro na ONU. Que ele fala assim: deixa eu falar uma coisa para vocês, eu conheço de extinção e não é legal. Mas nós, diz o dinossauro, nós tivemos um meteoro que nos destruiu. Vocês estão fazendo um meteoro de vocês, com bilhões de dólares de incentivo para combustíveis fósseis. É isso que a humanidade ainda está fazendo. Muito bem. Essa questão da crise climática, pelo tanto de CO2 e dióxido de carbono que a humanidade arremessa pela produção. Ribeirão Preto, por exemplo, de tudo que a gente faz aqui em Ribeirão, o que mais arremessa gases do efeito estufa é o trânsito. Essa tragédia do trânsito, que acho que vai dar tempo da gente falar um pouco mais para frente. O trânsito de Ribeirão Preto mata do tanto que mata, e é o terceiro mais violento do estado de São Paulo, e, portanto, o trânsito de Ribeirão Preto é um dos mais violentos do mundo, porque não temos um plano de mobilidade urbana. O que isso tem a ver com mudanças climáticas, que você me perguntou, e com o meio ambiente? O trânsito de Ribeirão Preto, como não tem uma frota que deveria ser
num combustível, num biogás, deveria ser algum combustível que não fosse o diesel como é hoje, em que pese a nova frota, parêntese, comprada pelo atual prefeito com o nosso dinheiro para as empresas, ela tem um motor Euro 6, não pela vontade do prefeito, como ele diz, mas porque o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, proibiu de se fazer motor velho, como era feito até dezembro do ano passado, proibiu, então só tem agora o motor Euro 6, que realmente polui muito menos. Mas somos a maior produtora de biogás, a maior região produtora de biogás, de biometano do mundo. Se essa frota demorou 10 anos para vencer, o prefeito deveria ter usado esse período para planejar uma compra de uma frota movida a biogás, e nós temos várias empresas brasileiras que fazem o biogás. Não fez isso, o trânsito de Ribeirão Preto mata por acidente e mata pela poluição. Nós chegamos então, desculpa, eu precisei falar disso para chegar na tua pergunta. Sim. Por não ter feito isso, né, por não ter regulado a emissão de dióxido de carbono, infelizmente nós saímos de uma crise climática para uma emergência climática. A seca no Amazonas, a inundação no deserto do Saara, o desastre climático no Rio Grande do Sul, isso são os extremos climáticos que é o novo normal do clima que veio para ficar. O que nós temos que fazer é adaptar as nossas cidades para elas serem mais resilientes a isso, por exemplo, plantando árvores, para sequestrar carbono, para proteger de tempestade. Então, até por isso, aproveito para dizer, tem que ser árvore nativa, de preferência de grande porte. Nós somos uma zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Ou seja, a nossa árvore tem que ter uma raiz profunda para captar água do aquífero Guarani. Essa árvore que tem uma raiz profunda que capta água também leva quando chove. E ela é mais difícil de cair em meio a uma tempestade, além de alimentar a fauna. Ou seja, existe solução. Essa administração do prefeito Nogueira definitivamente, eu não diria que é uma administração antiambientalista como foi a do ex-presidente Bolsonaro. A administração, o Bolsonaro, ele desmontou o sistema de proteção ambiental do Brasil, que está sendo reconstruído agora pela ministra Marina Silva. Mas o prefeito Nogueira, eu não diria que ele foi antiambientalista, mas na questão ambiental, a administração dele, por essas razões que eu coloquei aqui, é um fracasso. Ô, Papa, você falou em emergência, falou em água, falou em seca. Aquífero Guarani, a gente corre o risco de ficar sem água em Ribeirão? Corre o risco se continuar gastando mais do que o aquífero é capaz de filtrar, né? De ter a natureza, ela demorou milênios para construir esse manancial de água mineral que a gente tem aqui debaixo da gente. Agora, nós estamos explorando predatoriamente o aquífero. Porque alguém pode perguntar, mas Papa, não é lícito usar essa água para viver, para produzir? É, mas da forma como estamos fazendo, de maneira predatória, nós estamos colocando em risco a possibilidade de ser abastecidos pelo aquífero Guarani. Alguns passos importantes foram dados. Por exemplo, aquela ação do Ministério Público que mandou a ex-prefeita colocar macromedidor nos poços. O que é o macromedidor? Ele mede a extração de água. E o micromedidor é o hidrômetro. A diferença do macro para o micro é o balanço hídrico. Ribeirão Preto desperdiçava 65% da água captada. Imagina, de cada 100 litros captados, 65 ia embora em vazamentos de uma cidade que está há anos desperdiçando água. Hoje o nosso desperdício caiu para 47, então temos que reconhecer esse mérito da atual administração, porque expandiu o número de reservatórios de água elevados, as caixas d'água, e reformou alguns. Por uma questão de falta de planejamento e erro dos ex-prefeitos, Ribeirão Preto passou a distribuir água por bombeamento. Por isso que arrebenta cano na cidade inteira e por isso que a conta de energia elétrica do DAERP é uma das maiores do Brasil. O DAERP deveria já estar comprando energia no Mercado Livre. No primeiro ano de Duarte Nogueira não foi possível, como a nossa indicação dizia, já comprar energia no Mercado Livre com 20% de desconto, no mínimo, porque a administração, o caixa da prefeitura estava quebrado. Mas o caixa do DAERP não. Então deveria ter participado já no começo. No entanto, não fazer isso até hoje é um erro. Outro erro, erro de não comprar energia no Mercado Livre.
Outro erro, o Daerp não ter feito durante esse tempo, agora Saerp, uma rede de usina de energia fotovoltaica, né? Os painéis de energia fotovoltaica, para que essa conta de energia diminuísse. Muito bem, aqui, Aquífero Guarani, se continuarmos um processo de redução de desperdício como estamos fazendo, nós vamos jogar para mais adiante um necessário sistema de captação, tratamento e distribuição de água do Rio Pardo, que a gente não sabe se vai continuar nos níveis que estão. Quem viu o Rio Pardo aqui em Nuporanga, se eu não me engano, Nuporanga, que filmou agora há pouco, ele baixo, o Rio Pardo em 2014 estava com 70 centímetros. Eu achei que eu tinha tido uma miragem. Eu passei indo para Brodowski, olhei do lado direito, que eu gosto de olhar, as pessoas atravessando a pé. O Rio Piracicaba também em 2014, com 70 centímetros de profundidade. Tudo bem, foi uma crise hídrica. Outras poderão vir. Então nós temos que ter duas formas de abastecimento, né? Não só o manancial subterrâneo, que é o Aquífero Guarani, mas provavelmente o Rio Pardo. Quanto mais economizarmos água do Aquífero Guarani agora, evitando desperdício, punindo quem desperdiça, usando água de reuso, porque eu falo que o distrito empresarial tem que ter um reservatório de reuso, porque onde faz o tratamento do nosso esgoto, lá na Ambiente, a Ambiente devolve para o Rio Pardo, primeiro para o Ribeirão Preto, depois para o Rio Pardo, a água com 97% de potabilidade. E esses 3% que falta, para a população nos entender, uma margarida de piscina com cloro resolve, calculando o volume e o tanto de cloro que usa. E nós poderíamos ter no distrito empresarial essa água para que a gente não usasse a água do Aquífero Guarani para a produção industrial. São alternativas que nós temos para evitar o consumo, como eu disse, predatório das águas do aquífero. Saindo da água, mas ainda falando em sustentabilidade, vamos falar de ciclovia, né? Porque tem muito a ver. Ribeirão Preto já deu uma evoluiu um pouco nesse tema, Paulo? Um pouco. O prefeito, ele errou ao não fazer o plano de mobilidade antes das obras. Então ele fez primeiro as obras de mobilidade e agora está implantando a ciclovia. O plano cicloviário é bom, a diretora Ellen sabe o que faz, tem propriedade, aliás eu sugiro entrevistá-la aqui na Câmara, ela sabe o que faz, o plano de mobilidade é bom. Então qual que é o problema? Se o plano de mobilidade é bom e o plano cicloviário é bom, qual que é o problema? O problema é que o prefeito passou a carroça na frente dos bois. Não precisava citar meu nome, tá lá. Quando eu parei no Tribunal de Contas, essas obras de mobilidade que nós estamos vendo agora, que são obras de imobilidade, travaram a cidade. Quando eu parei essas obras no Tribunal de Contas, a pergunta que foi feita pelo conselheiro à prefeita foi: onde está o plano de mobilidade? Tem? Não tem. Então para tudo. Além do modelo de licitação. Eles trocaram o modelo de licitação e liberaram as obras sem o plano de mobilidade. Olha a tragédia. E agora, a prefeitura infernizando quem precisa trabalhar, uma parafernália de semáforos, com desperdício de dinheiro público, com placas desnecessárias. Você que está acompanhando essa entrevista pela TV Câmara, confere para você ver. Se está num quarteirão, no começo do quarteirão tem uma placa proibida de estacionar. No meio do quarteirão tem outra e no final, faltando meio metro para o quarteirão acabar, tem outra placa de proibido de estacionar. No mínimo, desperdício de dinheiro público. No máximo, um péssimo gosto estético que acabou com a estética da cidade. Nós fizemos a Lei Cidade Limpa, que o comerciante teve que investir tantos R$1.000 cada um para poder adequar a paisagem da cidade, né, de uma paisagem esteticamente melhor, e essa parafernália de placas, infelizmente. Então o prefeito, o sistema cicloviário hoje ele é maior, a empresa que está cuidando disso em Ribeirão Preto sabe o que faz, e também uma empresa muito boa que foi contratada, agora está me fugindo o nome da empresa, não sei se a Monize lembra o nome da empresa, é uma empresa muito boa que foi contratada, que também contratou o pessoal da bicicleta aqui em Ribeirão para filmar o que já tinha e está ampliando a malha cicloviária. Outro dia, numa audiência pública aqui, desculpa falar assim, mas um sem noção me perguntou assim: vereador, você fala muito de ciclovia, quem vai querer andar de bicicleta em Ribeirão Preto numa cidade tão quente? Eu perguntei se ele era de Ribeirão ou eventualmente vinha aqui. Ele disse que sim. Estranhei muito pela pergunta, mas disse: não é quem quer, em primeiro lugar, quem precisa, né?
Nós vemos lá na Tomás Alberto a necessidade da ciclovia. Aqui na Zona Sul, os trabalhadores da construção civil. No caminho para Bonfim, a questão dos trabalhadores domésticos e assim sucessivamente. Então, precisamos ter um modal de mobilidade que é a ciclovia apartada das vias de transporte, porque a pessoa não pode disputar. Ao querer andar de bicicleta, a pessoa não pode disputar espaço nas vias com para-choque de carro, ônibus e caminhão. Então, motorista, sempre que você vê alguém de bicicleta, a lei diz 1,5 metro no mínimo de distância de quem está de bicicleta. E agradeça, porque é alguém que está preservando o meio ambiente, tirando um carro de circulação e facilitando a nossa mobilidade. E cuidando da saúde por consequência, né? Vamos falar um pouquinho de desenvolvimento tecnológico, Papa? Há alguns anos eu tive com você lá no Parque Tecnológico, lá no Supera Parque. Você é um entusiasta desse projeto aí, né? Muito. Eu fui o primeiro e único gerente executivo do Supera Parque quando nós assinamos o convênio USP, Governo de São Paulo e Prefeitura. Algumas pessoas desacreditavam disso. Está lá o Supera com 74 empresas, produzindo, algumas já multinacionais, colocando milhões de reais em impostos recolhidos nos cofres públicos, porque, por exemplo, as empresas que... será que é a imagem daquele tempo? As empresas que tinham, as empresas do nosso mercado aqui de Ribeirão Preto, que produzem equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos, muitas vezes, e na área química também, muitas vezes tinham que fazer os testes lá na Unicamp ou em São Paulo. Como o nosso Parque Tecnológico, o Centro de Tecnologia nosso, ele é acreditado pelo Inmetro, pela Anvisa, pelos institutos federais que dão autorização para comercialização dos produtos para exportação, isso agora é feito em Ribeirão. Esses testes, o produto já sai com certificado para exportação, certificado com abertura para a comunidade europeia, para os Estados Unidos, para o NAFTA, que pega Canadá, Estados Unidos e México. Ribeirão Preto já consegue, então são milhões de reais recolhidos aos cofres públicos, uma mão de obra altamente qualificada que agora não precisa mais sair de Ribeirão. Então eu digo que o Supera Parque representou uma subida de patamar na economia de Ribeirão Preto e da região metropolitana, agora também prestando serviço ao agronegócio. Porque nós temos aqui em Ribeirão e na nossa região um agronegócio que não é o que eu chamo daquele segmento ogro do agronegócio. O nosso agronegócio recupera solo degradado, pesquisa produtividade de semente, não o que está fazendo lá, aquele caso, aquele fazendeiro que jogou agente laranja, jogou napalm, que é o que os Estados Unidos usavam na Guerra do Vietnã, em 25 hectares do Pantanal, destruindo para ampliar a produção de pasto para engorda de boi. Então, isso é o que eu chamo de segmento ogro do agro. Ou, se não gostar do termo ogro, usa jagunço, né? Usa jagunço, que serve também. São jagunços que sujam a imagem do nosso agronegócio. E quem defende esse tipo de coisa está fazendo o jogo do que está acontecendo agora na comunidade europeia, essa polêmica em torno das carnes do Carrefour, La Matriz na França. Por trás disso existe um desejo de levantar barreiras ecológicas contra os nossos produtos. Agora o Brasil vai fazer o jogo do produtor, do agricultor francês, ou o jogo do agricultor brasileiro, do pecuarista brasileiro, que sabe produzir sem desmatar? Então nós precisávamos deixar isso com bastante clareza. Eu agradeço a oportunidade aqui no programa, porque nós estamos fazendo o jogo do agricultor brasileiro. Porque se continuar destruindo a floresta amazônica e o Pantanal, que regula o nosso regime de chuvas aqui, sabe quem vai sofrer mais? O pequeno produtor. Porque só 5% da agricultura brasileira é irrigada. Com esse período de estiagem prolongado pela emergência climática, quem vai ter dinheiro para irrigar? Ele vai vender a sua terra para um grande produtor, haverá uma concentração, é tudo que a gente não quer. Nós queremos que o pequeno produtor continue tendo o divino regime de chuvas para produzir como ele sempre fez, né? E a gente faz questão de comprar regionalmente aqui, de quem produz o ovo caipira, de quem produz a hortaliça. Aliás, a feira do produtor regional, do produtor familiar de Ribeirão Preto é sempre muito bonita. Ô, Papa, vamos para a cultura agora, vai. O pessoal que faz cultura em Ribeirão Preto reclama demais de orçamento, que não tem orçamento. Isso que é uma realidade do Brasil, essa, né? Como é que você enxerga isso? Então, eu enxergo que eles têm razão. Realmente, no Brasil, nós temos uma cultura política que não
prestigia a cultura que tem que estar conosco. Você imagina, Tarlau, que foi no período de pandemia, se a gente não tivesse uma minissérie para assistir, se a gente não tivesse música para escutar, se a gente não tivesse um bom livro para ler, um bom filme para assistir no streaming, como é que a gente teria vivido? Será que a gente não teria tido muito mais problema de saúde mental do que nós tivemos, prejudicando as famílias, né? Prejudicando a produção, porque o trabalhador, como é que ele ia trabalhar com problema de saúde mental? Então a questão da cultura, ela tem que ser vista com muita prioridade. Você viu que ontem eu entreguei o título de cidadão ribeirão pretano para o embaixador Lauro, que tomou a decisão, depois de trabalhar no mundo inteiro, de viver aqui em Ribeirão Preto, o Lauro Barbosa, de viver aqui. Então tive a felicidade de entregar o título para ele. Um monstro de cultura esse homem, que trabalhava o multilateralismo como embaixador na integração dos países, né? Recitando Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, cantando Bossa Nova. Então, o Lauro é alguém que nos dá a importância dessa dimensão. Nós temos aqui em Ribeirão Preto, felizmente, grandes bandas, né? Nós temos aqui em Ribeirão Preto grandes grupos de teatro. Agora o Teatro de Arena está reformado, voltou a receber o público, os festivais de blues, os festivais de bossa nova. A população voltou a se encontrar ali. Hoje a Fernanda Marques, inclusive, vai fazer uma apresentação no SESI, lá no SESI do Castelo Branco. Ela canta Alcione, numa montagem muito interessante, que vai pegar o foyer, que é a entrada ali do Teatro do SESI, um pouco para a rua. Fernanda Marques está cantando. Nós precisamos cada vez mais estimular a cultura que é própria do brasileiro, né? Nós somos essa miscigenação, nós somos um povo miscigenado e nós temos essa cultura diversa. Você falou do Parque Tecnológico? A diversidade é a base da inovação. Então nós temos que trabalhar a questão cultural, porque temos isso de fator. Eu falo que o Brasil ainda vai tocar uma nota muito importante no Concerto das Nações, quanto mais a gente enfrentar o preconceito que castra. O preconceito, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, são preconceitos que castram a diversidade. E ao castrar a diversidade, você impede esse país de tornar-se um país mais desenvolvido e mais humano. Você falou em LGBTfobia, vamos lá, em 2014 teve um projeto seu aprovado aqui na casa que garante as pessoas transexuais a usarem um nome social. Conta um pouquinho pra gente que projeto é esse. Foi um dos que eu mais gostei de ter feito aqui na casa, porque construído com a população. O movimento LGBT me procurou, sabe que eu tenho essa disposição de enfrentamento ao preconceito e nós fizemos essa lei que garante a pessoa numa repartição pública, numa escola, ser atendida pelo nome de como ela se considera no âmbito da sua manifestação de libido, né? Que é uma coisa que interessa a cada um e não essa forma preconceituosa de classificar. E por isso que tem aquele mais no final, né? Porque é infinito. A questão do respeito em primeiro lugar. Quer dizer, se a pessoa respeita o outro, se tudo está às claras, esse preconceito da sociedade em querer padronizar a forma como as pessoas manifestam a libido, isso é altamente preconceituoso, isso provoca doença, né? Porque você vê hoje a evasão escolar dessa população LGBTQIA+, ela é muito superior à média. Por quê? Por causa do preconceito, né? Porque a população, essa população sofre o preconceito dentro da escola. Por isso que nós, no Conselho Municipal de Educação, o nosso Conselho Municipal de Educação manteve aquele trecho que, infelizmente, foi muito mal visto por alguns parlamentares aqui da casa, que no dia da votação trouxeram torcida organizada, a gente nem conseguia falar, dizendo que tem que preservar a família. Porque a família do gay não precisa se preocupar, ele pode apanhar na escola, sofrer bullying na escola, sofrer preconceito, deprimir, se evadir, se prostituir, se matar. Porque aquela família não é uma família a ser respeitada, é família, né? Aliás, aproveitando que a gente está perto do Natal, uma das definições que eu gosto muito de família está no Evangelho de João. Quando Jesus está crucificado, o texto diz que Maria estava ao lado de João, que aliás foi quem escreveu esse evangelho. E Jesus olha para ela e diz: mulher, esse é teu filho. Filho, essa é tua mãe. Quer dizer, Jesus dando um exemplo claro de que o conceito de família para os cristãos não se restringe à consanguinidade, mas à família universal, né?
E é com esse nível de respeito ao outro que nós vamos, então, tratar das questões homoafetivas, como foi essa lei que nós fizemos, graças a isso, Ribeirão Preto tem. Eu agradeço muito ao movimento LGBT, ao Fabinho, a Joana, a todos que me trouxeram a Regina Brito, a todos que me trouxeram esse importante tema para cá e virou lei. Papa, a gente sabe que das competências objetivas dos vereadores é fiscalizar e elaborar leis. Fiscalização, a gente pode falar que foi muito alta sua em relação ao transporte público ao longo desses anos, né? Como é que você vê em 2024, no final do ano, o transporte público em Ribeirão? Vagabundo. A prefeitura oferece um transporte público vagabundo para a população. Eu presidi uma CPI, aliás, eu relatei primeiro uma CPI que foi presidida pelo prefeito eleito Ricardo Silva e depois presidi outra CPI, mas o Ricardo já não estava mais aqui na Câmara. E nós expusemos as vísceras de um descumprimento contratual absurdo por parte do pró-urbano, das empresas de ônibus. O prefeito deveria ter agido com um pulso firme e determinado, porque eles descumpriam cláusula contratual. As denúncias estão tramitando no Poder Judiciário, mas o prefeito se arvorou à condição de juiz e, além de permitir, de fechar os olhos para os descumprimentos contratuais, ainda deu 100 milhões de reais para essas empresas que continuam fazendo o quê? Um serviço vagabundo de transporte público para o Ribeirão Pretano. Como é que pode? Nós temos na cidade, né? Nós temos aí 3 mil pontos de ônibus e só 900 e poucos com banco, cobertura e nenhum com iluminação. E nós já provamos aqui que ponto de ônibus com banco, cobertura e iluminação não custa R$1 para a prefeitura se ela fizer uma boa licitação para a exploração da publicidade nos pontos de ônibus, que antes era dada de presente pela ex-prefeita para o dono da empresa. Ela deu de presente, a nossa investigação mostrou que isso estava errado. O atual prefeito, ele tem o mérito de ter revogado essa autorização precária que a administração anterior deu, mas ele tem o demérito de não ter feito a concorrência para a exploração da publicidade nos pontos de ônibus. Papa, a gente já conversou um pouquinho aqui sobre suas atuações durante esses 12 anos, um pouquinho agora para suas opiniões pessoais. Já estamos partindo para o final do programa. O que você espera do Ricardo aí como prefeito? Espero que ele faça um bom governo, ele tem tudo para isso. O Ricardo está herdando uma prefeitura melhor do que o Nogueira herdou, né? O prefeito Nogueira herdou uma cidade que tinha um déficit primário corrente da ordem de 10% negativo. Para você ter uma ideia, a ex-presidente Dilma deixou o Brasil com 4 negativo e nós vimos inflação de 2 dígitos, nós vimos a Selic subir, o dólar explodir, o desemprego bater 14%. O prefeito herdou com 10%, era terra arrasada mesmo. Ele arrumou as contas da cidade, é verdade. Fez muita dívida que agora depende de uma arrecadação crescente, é verdade. Mas entrega uma cidade melhor do que pegou. Se todo prefeito fizesse isso, nós estaríamos no céu. Prefeito eleito Ricardo Silva tem à sua disposição bons talentos, precisa ter pulso muito firme com essas empresas de ônibus, porque agora o prefeito Nogueira fez os corredores sem o plano de mobilidade, mas os corredores estão prontos. O que o prefeito tem que fazer agora, o prefeito eleito Ricardo Silva, é determinar que essas empresas de ônibus prestem um serviço decente para o Ribeirão Pretano. Porque, aliás, além dos 100 milhões que eles usaram para comprar essa frota de ônibus, agora tem um subsídio de R$ 3,45. O Ribeirão Pretano paga R$ 8,45 por passagem. Mesmo você que não usa ônibus, estão pegando o dinheiro dos impostos para subsidiar. Eu concordo com o subsídio, mas não da forma que o prefeito fez, de maneira assodada, sem planejamento. Ô, Papa, teve algum desprazer aqui em ser vereador dessa casa, 12 anos? Poxa, se eu tiver que elencar Tarlá, eu posso te dizer que havia um jornalista aqui que pegava dinheiro dos Sevandijas para esconder o nosso trabalho. Os áudios que a Polícia Federal depois expôs revelaram que esse jornalista, ele pegava R$2.000. Ele era um jornalista do jornal Cidade, pegava R$2.000 de alguns vereadores aqui para esconder o nosso trabalho e divulgar o trabalho, ora nocivo, ora populista, que havia aqui antes dos vereadores Sevandijas serem afastados. Então, ouvi nesse áudio que havia essa questão dele pegar dinheiro de suborno para esconder o nosso trabalho e me deixou bastante chateado. Tá.
E o maior legado seu aqui como vereador? Maior? Olha, no nosso site, no marcospapa.com.br, tem lá 74 leis sancionadas nesses 12 anos de trabalho. Mas, na Operação Sevandija, que nós tivemos que ter muita coragem de fazer denúncias pesadas contra poderosos que foram parar na cadeia, que tiveram que devolver dinheiro público, aquele que o Ministério Público trabalhou muito em conjunto conosco, num processo de cooperação mesmo, o Ministério Público agiu com a energia necessária, e na CPI do DAERP, recuperamos 71 milhões de reais. 64 em dinheiro, 5 eles desistiram de uma ação contra o DAERP, que iriam ganhar, porque estavam instruídos por funcionários, pelo ex-superintendente do DAERP, e 2 milhões em materiais hidráulicos que deixaram aqui para a gente. Então foram 71 milhões de reais trazidos para os cofres públicos. Os 68 milhões de reais devolvidos aos cofres do IPM, que os nossos aposentados vão viver da aposentadoria do IPM com justiça, porque contribuíram, mas a ex-prefeita tirou 40 milhões ilegalmente do caixa, nós agimos com energia, devolveu 68 milhões. O que eu estou esquecendo, Monize? Programa Ribeirão Menos 3 Graus, que agora virou Instituto Ribeirão Menos 3 Graus, mas nasceu no nosso mandato, e desejo sorte ao Instituto. Agora o Brasil voltou a ter programas na área ambiental, que haja uma boa captação de dinheiro e que o futuro prefeito, Ricardo Silva, tire o programa Ribeirão Menos 3 Graus, nem que seja abrindo uma licitação, mas o programa está escrito, publicado, mas eu torço muito para o Instituto fazer sucesso. Se você sair pela porta aqui agora do estúdio da TV Câmara e encontrar um vereador que foi eleito para primeiro mandato, e ele falar assim, Papa, me dá um conselho, uma sugestão, o que você falaria? Seja vereador. Honre o mandato que você recebeu das urnas. Vocês foram eleitos vereadores pelo voto popular. E existe uma diferença entre ser base do prefeito e ser conivente com o erro. O vereador tem que manter a independência e fiscalizar, ter a disposição de muitas vezes denunciar. O nosso mandato tinha um protocolo de ação. Primeiro, nós advertíamos a administração por escrito daquilo que víamos de errado. Publicávamos no nosso site e distribuíamos para a imprensa. Tudo que eu falei aqui de ações, de processo de inquérito, tudo isso antes foi comunicado à prefeitura, que é função do parlamentar. Se eu estou investigando e vi o problema, eu faço uma advertência à administração e comunico à imprensa para a cidade ficar sabendo do que está acontecendo. Agora, não resolveu, a gente pede que a justiça faça a justiça e, por isso, a denúncia ao Ministério Público, a denúncia ao GAEMA, ao GAECO, para que as autoridades corrijam aquelas outras autoridades que fizeram mau uso do mandato recebido. Então, que os vereadores sejam vereadores, imperativos, fiscalizem o Poder Executivo, que é a principal função de um vereador. Papa, a partir de janeiro de 2025, você não estará como vereador nessa casa, mas você foi bem votado. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que votaram em você, confiaram em você. É verdade. A cidade nos deu uma votação muito expressiva, maior que 9 eleitos, mas o nosso partido não fez a lição de casa e não alcançou a quantidade necessária para ter direito a uma cadeira, senão seria a minha. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, pelas críticas, pelas sugestões, pelas participações que a sociedade nos trouxe para a construção dessas 74 leis sancionadas, fora todo esse trabalho de investigação, de revelação das vísceras de um poder muitas vezes promíscuo, mas que precisava ser mostrado pela população. Então, muito obrigado a todos que acompanharam, confiaram no nosso trabalho. Esse legado fica, né? Tanto aqui nas leis que estão vigindo na cidade, nós falamos de algumas aqui. Quem tiver alguma dúvida ainda, eu repito aqui, acesse o marcospapa.com.br, um jornalismo de qualidade, trazendo notícias importantes de Ribeirão Preto. Papa, muito obrigado mais uma vez por sua presença, ter aceitado o nosso convite aqui, estar conosco, fazendo esse balanço. Eu que agradeço, Tarla. Quero aproveitar e desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos. Tá certo, é você também que esteve conosco durante esse tempo. Muito obrigado. Acesse o nosso canal do YouTube, tem bastante conteúdo por lá, do vereador Marcos Papa, de outros vereadores, e também dos parlamentares que estão chegando a partir de janeiro de 2025. A sua presença conosco é muito importante, o nosso trabalho é para você. Grande abraço.